Olá, amigos, paz para todos que nos assistem aqui no canal da Semã Sociedade Espírita Maria Nunes. Continuando com os ensinamentos de Joana de Ângeles, que nos traz nesta obra O Ser Consciente, psicografada pelo médium Divaldo Franco, hoje abordaremos o item Enfermidade e Cura, ainda do capítulo 6, denominado de condicionamentos. Joana de Ângeles, ela inicia esse item falando das características físicas do ser e que o desgaste orgânico, emocional e mental da criatura humana é processo natural e que certos mecanismos do corpo físico, como higiene, alimentação, salubridade, sofrem influências externas e internas. E essas influências contribuem para a alteração das diversas enfermidades. Ela afirma que o nosso organismo é um equipamento bastante delicado e que exige esforço entre a mente e o corpo para que esses se mantenham íntegro, equilibrado, sereno e com saúde. Mas mesmo que o corpo se manifesta saudável, Joana esclarece por sua natureza que a tendência do corpo físico é através da transformação, do envelhecimento, até chegar a extinguir. Então é processo natural, é fato que nesse desenvolvimento, um dia este corpo se extingua. Isso significa que o nosso corpo não é absoluto e não trabalha sozinho. Ele recebe os impactos e influências de uma mente poderosa que está em contínuo funcionamento, ou seja, a mente é quem dirige o corpo. Eu achei bastante interessante quando ela coloca que a mente é poderosa, né? E que essa mente é que vai dirigir o corpo. Então, nós precisamos entender isso com muita propriedade. Joana já em outros momentos fala sobre o nosso pensamento e que ele que nos dirige. Então, vamos guardar esta frase quando ela diz: a mente é quem dirige o corpo. E muitas vezes as nossas emoções, como a ansiedade, a depressão, a pressão afetiva, ela nos põe ao adoecimento. E ela ainda nos diz que os nossos órgãos possuem predisposição para certas enfermidades, até porque somos parte de uma herança genética, mas também possuímos fatores que são próprios do nosso meio em que vivemos, seja o meio familiar ou profissional ou do grupo social. E então vejam que ela dá duas conotações, que podemos ter as enfermidades através da nossa herança genética, ou seja, da hereditariedade, ou da influência do meio em que vivemos. E isto contribui para manifestações de saúde ou da desorganização do nosso organismo, que vai encadear na enfermidade. Mas isso vai depender de como está o nosso relacionamento diante desse meio em que nós convivemos. A exemplo de uma família que vive em conflitos, com mágoa, com rancor, ou mesmo no meio social em que exista inveja, o ciúme, a falta de respeito, ou entre os colegas de trabalho, ou mesmo num grupo de amizade que não esteja saudável, né? A veneranda nos diz que isso pode influenciar, da mesma forma que pode influenciar pelo lado saudável, onde eu tenho uma família equilibrada, que exista amor, que exista compreensão, ou mesmo no grupo familiar, no grupo social ou profissional, que exista harmonia, que exista vibrações boas, pode trazer também a serenidade, o equilíbrio e uma vida saudável.
Então, ela também coloca aqui os dois contrapontos, né? Ou eu posso estar numa família, num ambiente saudável ou não. E ela esclarece também uma outra questão, que somos trinitário. Eu achei interessante que quando ela usou essa expressão trinitário, eu não fui buscar, né? E trinitário seria o espírito, o perispírito e a matéria densa, que é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso corpo físico. E que este conjunto é fruto de evolução. Então, eles não estão separados, né? Então, o espírito, o perispírito e a matéria densa, que ela chama de trinitário. E isto, né, esse conjunto, esse fruto de evolução, ele está destinado aos quesitos moral e espiritual para que ele possa evoluir, no caso. Mas que cada um evolui dentro do seu amadurecimento, da sua maturidade espiritual e moral. Ela nos lembra também que em cada fase da nossa caminhada de desenvolvimento e de despertar da consciência, avançamos em espírito, porque nós somos imortais e tudo que vivenciamos em nossa caminhada vai sendo incorporado, guardado, registrado em nosso patrimônio evolutivo. Ou seja, nada da nossa vida se perde, ou seja, tudo o que fizermos de bom ou não está registrado e fica armazenado, mesmo em outras existências e nas futuras. E esses registros podem ser que sejam aí que estão as complicações que adquirimos em outras encarnações, conforme as nossas ações, se foram boas ou não. E essas ações são registradas pelo nosso organizador biológico, ou seja, tudo que fizermos, seja de bom ou não, elas vão ficar registradas em nosso perispírito e vão, vamos dizer assim, expandir para o nosso corpo físico, seja das coisas boas ou das enfermidades que nós adquirimos. Por isso, é preciso entender que somos único, individual, singular, com uma modelagem própria e com necessidades específicas. Por isso que nós precisamos também, além de nos respeitar, respeitar os outros, porque cada um é um único, individual, inclusive em espírito. E à medida em que vamos direcionando as ações, seja junto aos aspectos familiar, profissional ou de grupo social, nós escolhemos o nosso próprio destino e o nosso comportamento diante das adversidades da vida será determinante para essa constituição física, psíquica e emocional. Então vai depender, como ela disse no início, vai depender do meio interno e do meio externo para que nós determinemos o nosso estado de saúde ou de enfermidade. E esse comportamento vai servir para a organização ou a desorganização do nosso ser enquanto um todo. Então, vai depender das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento. E Joana também nos esclarece que quando pensamos na expiação, aí ela já entra na questão das provas e expiações, e ela diz que quando nós pensamos na expiação, ou seja, no resgate do que fizemos no passado, nós estamos falando da espiritualidade, estamos falando também da justiça divina, que é um impositivo para todos, ou melhor, nós não podemos evitar, e é preciso reparação diante das leis divinas. Mas esse impositivo não deve causar sentimento de culpa, diz a benfeitora, porque ela
sempre nos lembra, assim, em outras obras, da importância de nós não internalizarmos a culpa, porque a culpa também nos faz adoecer. Mas ela diz que é preciso, em vez da culpa, é preciso aceitar que essa é uma oportunidade que Deus nos dá de reparação. E por isso é importante vivermos sem esse pensamento, sem esse sentimento de culpa, e pensar também que o que aconteceu no nosso passado já foi, e devemos também agradecer pelo esquecimento e abraçar esta dor com responsabilidade. Ainda bem que nós esquecemos de tudo que fizemos, né? Então é isso, é abraçar, como ela diz aqui, abraçar a dor com responsabilidade. E aí ela vem falar das provações. Então ela diz que provações são os desafios para o progresso do espírito. E ela diz também que é um convite de corretivo temporário a fim de aprendermos a doutrinar as nossas vontades e reconquistar a harmonia junto às leis divinas. Eu achei bastante interessante também essa colocação dela aqui, que ela diz que ela é um convite, né? A aprovação é um convite para que a gente possa doutrinar as nossas vontades. Olha que interessante, né? Então, a aprovação ela tem um significado bastante importante na nossa vida. E essa harmonia íntima que vai nos trazer a saúde que nós almejamos, porque quem não quer ser saudável, né? Então ela diz que é importante que neste item, né, sobre a enfermidade e cura, ela diz que é importante que a base dos princípios da doutrina espírita é que vai nos trazer esta harmonia, esta paz. E também ela fala da lei da causa e efeito, que é um processo, né, que nos traz o reajustamento necessário, mesmo que seja de privações ou de constrangimento de várias ordens. Dependendo das ações diante desse reajustamento, nós podemos usufruir da felicidade ou não. Depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Por isso, a importância de fazermos o bem, porque tudo que fizermos de bom, de bem, essas ações serão registradas no livro da vida e consideradas para uma vida mais saudável e para a nossa evolução. Então, é importante que esse reajuste seja através da prática da caridade, da prática do bem. Mas muitas vezes as nossas reações em aceitar ou não, em fazer o bem, estão ligadas a conflitos de insegurança e de resistência à mudança. Quantos de nós têm dificuldade de mudar posturas, de mudar pensamentos? Por isso que ela fala que muitas vezes nós estamos ligados a essa resistência de mudanças. E é necessária a mudança para que a gente possa ter uma vida mais serena, uma vida mais tranquila. Então, conforme reagirmos diante daquilo que fizermos, seja frente ao bem ou não, e isto vai refletir num processo de enfermidade, seja de ordem física ou emocional. Mas, como ela diz, a cura está em nós, em nossas ações. Por isso, é importante que a gente reflita em relação a esses ensinamentos da benfeitora, principalmente no que ela diz, que a cura está em nós, em nossas ações. E ela diz ainda que é preciso aceitar o convite do esforço pessoal como um recurso para a nossa cura, porque a cura depende de nós.
Então, vamos em frente, lutar para mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento, praticar a caridade para conosco, para com o próximo, com fé, com esperança, como nos ensinou Jesus através do seu Evangelho. Como ela diz, nós é que nos curamos. Então, fica aí o recado da nossa querida veneranda Joana de Ângeles, paz e luz para todos nós.